Está começando já? Então, boa noite. Vamos começar o shiur esta semana, Parashat Shmini. Uma hora como de costume, estamos fazendo ultimamente, fazendo questão primeiro de abordar um pouquinho da Parashá e depois pegar algum assunto fundamental e deste assunto tentar tirar uma lição para todos, mais profunda. Então, primeiro que nada, Parashat Shmini, ela nos trata sobre, como diz Shmini, que é Shmini, oitavo. A Torá está falando aqui simplesmente, depois dos 7 dias que Moisés se dedica a preparar o tabernáculo e treina, monta, desmonta, monta, desmonta, monta, desmonta, finalmente a Torá nos conta aqui que chega no oitavo dia, que é o dia da inauguração do tabernáculo, primeiro dia do mês de Nissan, quando Moisés ele vai coordenar e comandar toda a inauguração do tabernáculo, a casa de Deus, o que isso representa, o que isso significa. Inclusive, Moshe orienta e Moshe está guiando seu irmão Aaron em todo esse trabalho e mostrando para ele como fazer, e vai chegar e vai trazer aquele fogo celestial que vai consumir literalmente as oferendas, todos os que nós chamamos os korbanot, os sacrifícios, e prepara todo esse trabalho na prática. Ou seja, começa para valer. Todo até agora era feito um preparo, e aqui finalmente chega Aaron, Moshe chama Aaron, e não somente Aaron, sino também os seus 4 filhos, os 4 filhos de Aaron, para eles virem e participarem e ouvir exatamente o que Moshe tem para orientar de como deveria ser o trabalho no Mishkan, no tabernáculo. Tem o trabalho principal do Kohen Gadol e dos Kohanim assistentes. Então, eles devem trazer justamente todo o material para as oferendas, e aí todos trouxeram e começa um trabalho especial como chama, no pátio, podemos dizer, do Mishkan, do tabernáculo, e Aaron ele faz o primeiro carneiro, a primeira oferenda, aspergindo do sangue, etc. Tudo como, imaginem vocês, a casa de Deus, o que isso representa. Mais ainda, quando nos diz a Torá que Arão primeiro fez a oferenda pessoal e depois fez a oferenda do povo. Ou seja, aqui nos ensina que primeiro cada um tem que cuidar de sua oferenda, seu trabalho, e depois o trabalho da comunidade, o trabalho em geral. E aí, finalmente, a gente pode imaginar a emoção que tinha, o espírito que pairava, reinava naquele momento de Arão estar aí conectando o povo com Deus, principalmente porque, como nós sabemos, o tabernáculo representava o perdão de Deus pelo bezerro de ouro. Ou seja, quando Moshe sobe no Monte Sinai, Moshe desce do Monte Sinai pela 3ª vez, nós já comentamos isto, e Deus perdoa o povo de Israel, e no dia seguinte, isso foi no dia de Yom Kippur, o dia do perdão, que perdoaram pelo bezerro, no dia seguinte, Aaron dá a mitzvah de construir o tabernáculo. Então, nós vemos claramente que isso representava que Moshe, principalmente Aaron, que tinha construído o bezerro de ouro, nós já explicamos isso em detalhe, o que isso representava para Aaron? O perdão divino, simplesmente. Ou seja, que independentemente de que sua atitude foi nobre, etc., sua vontade, etc., tudo que a inauguração do tabernáculo representa. Então, Arão pega um pouquinho do minhá, daquele presente especial, aquela oferenda de shlamim, e a Torá nos conta como que Arão faz, e finalmente depois ele desce e faz o que chamamos de Birkat Kohanim. Ele desce e ele abençoa o povo.
E como nós vemos claramente na Torá, dice, Vaivarhu et Ha'am, Vairá Kvod Hashem el Kol Ha'am, e aí depois de que ele abençoaram todo o povo inteiro, eles viram, tiveram a presença divina, eles perceberam toda a revelação divina. Ok? Toda a glória de Deus, como consta em alguns livros, foi revelada para todos. Mas isso daqui, logo depois, vamos voltar sobre uns assuntos aqui. E Arão faz também uma oração especial, além de Birkat Kohanim, que seja a vontade que a divindade paire na obra de suas mãos, já que realmente a bênção de Deus paire no Mishkan, no tabernáculo. E logo nesse mesmo dia, nós vemos a parte de que o falecimento dos filhos de Arão, Nadav e Abiú, os filhos primogênitos, aqueles que são mencionados, inclusive no início da Parashá, quando chama para Arão e para Moshe para virem juntos, e eles tinham que vir junto com Nadav e Abiú, e aqui na Torá nos vai contar que eles tiveram, por assim dizer, fizeram uma oferenda, isso que vamos analisar daqui a pouco, que não foi muito bem aceita, e de fato Hashem, por assim dizer, põe eles, castiga eles, eles morreram. Nadav e Abiú, eles morreram, tem várias explicações. O Midrash traz 12 motivos diferentes por que morreram Nadav e Abiú. A Torá nos diz, como vemos aqui, e no versículo 1 do capítulo 10, diz assim: os filhos de Arão, Nadav e Abiú, cada um tomou seu incenso, colocou fogo nele, e depois colocaram fogo no incenso. Então eles ofereceram diante de Deus um fogo estranho que não havia lhes ordenado. Um fogo saiu diante de Deus e os consumiu, não consumiu a oferenda, consumiu a eles, e morreram diante de Deus. E eles faleceram na frente de Deus. Então, na prática, vemos aqui que eles morreram por quê? Porque trouxeram um fogo que não lhes foi pedido. Já fizeram algo além da obrigação, algo a mais do que lhe tinha sido pedido. Será que isto daqui é uma transgressão? É grave? Então, tem vários motivos para isso. Eu vou ler esse detalhe, porque sobre isto que vamos falar nossa aula hoje, com uma lição importante para a nossa vida. No versículo 3 diz, continua nos dizendo: então Moshe disse a Arão: isto é o que Deus quis dizer quando declarou: eu serei santificado por aqueles próximos a mim, e eu serei glorificado diante de todo o povo. Arão permaneceu em silêncio. Por quê? Porque na verdade, o que significa Moshe quando diz eles, isso que Deus quis dizer, simplesmente que eles foram muito queridos, a Deus quis eles tanto que tomou ele para eles. E Rashi nos conta que é como se um fogo celestial veio uma labareda dos céus que tinha que consumir a oferenda, e em vez de consumir a oferenda, entrou pelas narinas deles e consumiu a eles. Então diz por que eles morreram. Então uma explicação, como vimos, porque eles trouxeram um fogo que não foi pedido, ou seja, o fogo tinha que ser celestial e não fogo que eles trariam. Uma outra opinião diz que eles disseram e orientaram o que devia ser feito, não esperaram a ordem divina. Uma outra explicação diz que eles simplesmente tiveram que encabalar. Or HaChaim HaKadosh explica, eles tiveram o que chama Klot HaNefesh. Klot HaNefesh significa um desejo, um amor tão grande para Deus, é que entraram em êxtase, e a alma deles saiu do corpo deles. Simplesmente eles entraram numa situação que eles não conseguiram segurar a alma no corpo. É um estado de amor tão grande que a alma saiu deles.
nós chamamos de estado de êxtase mesmo. Então, na prática, eles foram depois retirados de lá, etc. E eles morreram. Imagina você a grandeza de Aarón, inclusive dizem nossos sábios, e assim traz Rashi o comentário, que por esta razão que Deus recompensa a Aarón. ¿Por que recompensa a Aarón? Porque imagina a emoção, a euforia talvez de Aarón, que ele foi perdoado, Deus aceitou a oferenda dele, Deus aceitou o tabernáculo, veio pairar no tabernáculo, tudo que isso representava, esse tabernáculo, como conexão, como ligação com Hashem, e de repente, nesse dia tão glorioso para Aarón, seus 2 filhos falecem. E Aarón não diz nada, como vimos aqui agora há pouco, Aarón ficou em silêncio, certo? E quando Moshe falou com ele, e Aarón permaneceu em silêncio, final do versículo 3. No versículo, nós vamos ver logo em seguida, versículo 8, interessante, Deus falou a Aarón dizendo, Deus não falou para Moshe, Deus falou para Aarón diretamente, deu a mitzvah de que, quando vocês entrarem na tenda de reunião, nem vocês nem Deus e seus descendentes poderão beber vinho embriagante, senão vocês morrerão. De aqui aprendem que uma das razões que morreram os filhos de Aarón, porque eles entraram bêbados, vamos dizer assim, embriagados, não necessariamente que estavam numa situação que não controlavam seus atos, mas não se deve beber. Um Cohen que bebe um pouco de vinho, 86 ml de vinho, pelo menos, ele já não é apto para servir no templo ou no tabernáculo. E isso se aprende daqui. E essa alahá, Deus ensinou essa lei, Deus ensinou para quem? Para Aarón. Por que Deus ensinou essa lei para Aarón? Justamente como recompensa pelo seu silêncio. Por quê? Ele soube aceitar o decreto divino com dignidade, ele silenciou, não questionou. Se esta é a vontade de Deus, eu aceito. Não significa que ele gostou, não significa que não sofreu, mas ele aceitou com dignidade. Enquanto isto, na verdade, eles fizeram na prática esse serviço e que não era aceito, eles morreram. Isso daqui, na prática, que vamos falar daqui a pouco. E a Torá nos traz, logo a continuação, depois, perdão, que Moshe e Aarón, os dois, eles estão trabalhando, continuam no templo, como nós, no tabernáculo, na verdade, que é o templo móvel. Então, aqui Moshe volta a ordenar a Aarón e seus filhos restantes para comer dessas oferendas sagradas que eram oferecidas por causa da alegria do dia. Imagina que naquele momento eles não tinham muita vontade, mas eles estavam lá como Kohanim, não por uma questão pública, uma responsabilidade, e não por algo particular deles. Então, fora essas oferendas que eles trouxeram por inauguração do tabernáculo, do altar, certo? Aquele dia também, como falamos, era Rosh Chodesh Nissan, então tinha que trazer as oferendas de Rosh Chodesh, e Moshe Rabbeinu, então ele perguntou onde que estava o carneiro de Rosh Chodesh, e falaram para ele, etc. E toda essa parte aqui entra em cena, a partir de agora, os outros 2 filhos de Aarón, Elazar e Itamar, certo? Então ele pergunta por que não trouxeram, não comeram desse corban, que era um corban de Hatat, que deviam comer os Kohanim. Então, mesmo que eles estavam, o que chama a lei Onenim, estavam enlutados, que é o primeiro momento de luto por causa dos irmãos deles, simplesmente disse aqui, então deixou claro que não deveriam ter essas normas, eles deveriam se dedicar, uma vez que estavam a serviço nesse momento,
cumprir com o serviço deles. Então, Arão respondeu para Moshe que ele entende de que eles não deveriam conduzir-se assim, mas pensou que era em relação às oferendas exclusivas deles, como nós vemos aqui, claramente está trazido no final do capítulo 10, e então, na prática, o Corban de Rosh Chodesh é um Corban para gerações, e na prática, isso que Aaron estava discutindo com Moshe, e como diz uma coisa interessante, versículo 20 termina assim: Vaishma Moshe vaitav beinav. Moshe ouviu e lhe agradou. Ou seja, Moshe soube aceitar, não porque ele era o chefe, não porque ele era o grande porta-voz de Deus, etc. Ele era dono da verdade, ele tinha humildade de saber ouvir, e Aaron respondeu para ele, argumentou, etc. E logo depois a Torá nos dá as leis de vamos dizer, de kashrut, os animais que são puros ou impuros, a Torá não diz permitido ou proibido de uma outra maneira, senão puros ou impuros. E com todas as leis de pureza e impureza correspondente, nos traz sobre tanto os animais, os peixes, as aves, e a impureza que eles transmitem para o ser humano. Então, nós vemos aqui, basicamente, termina a Parashá com esse conceito e nos frisando e exaltando principalmente a atitude de pureza, e aqui depois podemos, numa outra aula, a gente se estender mais ainda, mas vale a pena prestar atenção ao versículo 45 do capítulo 11, a Torá diz claramente aqui, que Ani Hashem ma'aleh etchem meretz Mitzrayim, pois eu sou o Deus que elevou vocês da terra do Egito. Não diz tirou da terra do Egito, senão elevou. Ou seja, existe um conceito aqui de elevação, um status mudou. E isso daqui é importantíssimo, isso daqui é fundamental. E aí, consequentemente, diz, para que Liot Lachem Lelokim, para ser o vosso Senhor, Veitem Kedoshim Ki Kadoshani. E vocês serão consagrados, pois eu sou consagrado. Assim diz Deus. Então, simplesmente o fato de estarmos ligados com Hashem é um compromisso. Por quê? Porque estamos carregando, entre aspas, o nome de Deus, a santidade de Deus, conosco para onde nós vamos. E aí, então, simplesmente esse é todo o sentido que eu queria encerrar aqui um pouquinho sobre a Parashá. Falando um pouquinho, então, voltando ao tema dos filhos de Aaron. Por que morreram os filhos de Aaron? O que aconteceu aqui de tão especial? Pois bem, a Torá nos traz, os filhos de Aaron, eles cometeram basicamente, como vemos aqui na Torá, um erro importantíssimo. Eles trouxeram uma oferenda que não foi pedida, eles fizeram mais do que se esperava deles. E o que significa fizeram a mais? Qual o problema de fazer a mais? Então, há uma regra que diz, mesmo que seja amor desmedido, não é certo. Um amor que a gente quer fazer por Deus a mais do que Ele espera de nós, está errado. E pode ser que por isso que eles beberam. Estavam celebrando, estavam comemorando. Não era uma bebedeira necessariamente negativa. Existem, às vezes, ocasiões em que a gente bebe para se elevar, para se soltar. Os jovens diriam, tem um esquenta para justamente se soltar. Mas não tem que se soltar ao ponto de não ser você, obviamente. Eu lembro de uma explicação bonita que o Rebbe traz sobre uma passagem no Talmud, uma das mais intrigantes de Purim, que é a famosa passagem na folha 7 do Tratado de Megillah, que diz Kam Rava b'shachti Rabizeira, que se levantou Rava e abateu a Rabizeira. O que aconteceu? Numa vez, na festa de Purim, estavam os dois, beberam tanto, e que a Torá, o Talmud, perdão, quer aqui mostrar até que ponto que devemos nos alegrar e beber, que Rava foi e abateu, degolou Rabizeira. Rava significa grande, Zeira pequeno. Ou seja, o rabino grande degolou o rabino pequeno. Então, diz que no dia seguinte falaram para ele, olha o que você fez.
Olha o que aconteceu a Rabizeira aí. Então, Rava foi e ressuscitou Rabizeira. Passagem famosa. No ano seguinte, Rava convidou Rabizeira. Olha, lembra? Ano passado fizemos uma festa de Purim tão bonita, tão legal, tão gostosa. Vamos fazer de novo. Rabizeira falou, peraí. Eu me lembro o que aconteceu ano passado, eu não volto. Como não? Foi tão legal, foi tão gostoso. Falou, sim, mas eu me lembro o que aconteceu lá. Aí Rava falou, não, mas não se preocupa, eu não te trouxe de volta, então qual o problema? Falou, tem uma regra que diz, a gente não se baseia em milagres. Talvez você é muito bom nisso, mas talvez você me ressuscitou, foi um milagre, eu não vou apostar uma segunda vez. Na prática, o Rebbe explica que aqui a história de Rava e Rabizeira não é bem assim que ele degolou, sino que ele trouxe revelações tão elevadas, tão grandes, que Rabizeira entrou em êxtase, numa situação que ele não conseguia mais se conter, onde não interessa. Imagina, eu vou estar aqui, o que me interessa? Não estou nem aí com a TV, não estou nem aí com as notícias, não estou nem aí com nada. Chega uma hora que você não liga para esse mundo físico e material. Você transcende e não se importa com as coisas desse mundo. Esse é um nível de amor, de elevação muito grande. Diz então, o Rebbe explica que no que aconteceu aqui, Rava revelou segredos muito profundos para Rabizeira, ao ponto que Rabizeira entrou num êxtase com essas revelações que ele não conseguia se conter. Pois bem, na hora que no ano seguinte Rava queria revelar de novo segredos muito grandes, vem, vamos fazer um Purim, Rabizeira falou, peraí, eu não estou pronto para esse nível, eu não estou apto. Por isso que, inclusive, não é apropriado para qualquer um ir e se dedicar a estudos de Kabbalah, etc., coisas místicas. Todo mundo quer o atalho para sucesso, atalho para felicidade. Mas não é essa a maneira certa. Isto daqui, o que acontece aqui com os filhos de Arão, não é a maneira certa, não é o que Hashem espera. Hashem quer de nós algo diferente. Hashem quer de nós uma conduta totalmente diferente. Hashem quer de nós um status diferente. Eu vou dar um exemplo como introdução muito interessante. Todos nós, a maioria de nós, quem está assistindo no momento, ou quem virá assistir, mas pelo menos tem um aqui que é solteiro, que estou vendo aqui no Zoom. Então, na prática, cada um de nós, quando estamos que temos uma criança recém-nascida, um filho, um neto, a gente ama de paixão. A gente ama tanto que a gente quer comer, morder da vontade, abraçar com uma força, aquele que chamamos abraço de urso. Mas se a gente dá um abraço de urso, o que vai acontecer com a criança? Coitada, vamos detoná-la. A gente quer morder, vamos morder a nosso filho, a nosso neto? Vamos arrancar um pedaço de tanta vontade, quero engolir. Não. Muitas vezes, o amor é um amor pensando em nós e não em quem recebe. O amor, justamente que estou mencionando aqui, o amor de um pai com uma criancinha ou de um avô com uma criancinha, ele tem consideração. Não adianta apertar ele tanto quanto eu gostaria, porque vou machucar, porque vou ferir, porque vou magoar. Então, não vou fazer isso. Não é apropriado, não é certo. Consequentemente, a gente tem que ter um amor com uma dose certa. Como a gente está falando esses dias, um rigor no amor. O amor também tem que ter um rigor, tem que ter um limite. Não pode ser um amor desmedido. Mais ainda, existe um amor que eu dou porque eu quero dar. E essa questão de amor, amor que é? É dar. Uma criança nasceu. O pai ama ele de paixão. O pai faz tudo por seu filhinho, sua filhinha. Ainda não sabemos se ele vai ser merecedor, entre aspas, se vai ser um bom filho,
se vai ser um filho que vai se dar bem com seus irmãos, se vai ser um filho que eventualmente vai se dar bem com os próprios pais, se vai dar satisfações para os pais, se vai tratá-los bem, se vai respeitá-los, se vai ser um homem de bem. Então, o pai dá tudo para um filho que só que amam ele por quê? Porque é seu filho. Gostam do filho e vão dar tudo para ele porque é seu filho. Porque é um amor que você está dando e todo o intuito é dar. Você não quer nada em troca. O que você quer? Que ele seja feliz. Você quer que ele se dê bem. Você eventualmente pressiona teu filho para estudar. Por quê? Porque sabemos que se ele estudar, ele estará mais preparado para enfrentar a vida e o mundo. Poderá eventualmente ter mais sucesso, tanto social, cultural, econômica, financeiramente, moralmente, se ele entender, se souber, se tiver valores, dignidade, etc. O amor que a gente tem é simplesmente de dar. Mas quando damos, existem duas maneiras básicas de dar. Não vou dizer que existe uma maneira certa e uma errada, mas existe uma maneira descontrolada, que foi, entre aspas, essa entrada no êxtase. Em Kabbalah se diz, se explica que nossa vida em geral é uma conduta de ratzov ashov. A gente vai e volta, vai e volta, vai e volta, que significa vai, se eleva, sobe, se aproxima de Deus. Mas, por outro lado, vem Deus e te diz o quê? Eu quero você lá embaixo, nesse mundo físico e material. Eu quero que você constitua nesse mundo físico e material a missão que eu te dei. Este é o verdadeiro objetivo. Fazer e cumprir a vontade dele e não a nossa. Por exemplo, quando nós damos para alguém, eu gosto de chocolate, então vou dar chocolate para todo mundo, talvez para alguém faz mal. Eu gosto de doces, então vou dar doce para todo mundo? Não, para alguém que é diabético, não posso dar doces, se realmente gosto dele. Eu devo ter em consideração que ele não tem condições e que para ele vai fazer mal. Então, pensando nele, eu tenho que dar aquilo que ele precisa receber, na dose que ele precisa receber, e aquilo que é bom para ele. Isto é dar com amor. Não tem que ser um dar desmedido, um dar descontrolado, um dar desregulado. Por isso tem que ter regras. O amor tem que ter regras. Por isso que não existe só amor. Dizem os sábios, o amor estraga. Porque a pessoa só com amor se permite certos abusos. Ah, você sabe que eu gosto de você. Ah, ele não vai ficar bravo comigo. Gosta de mim? Ao contrário. Justamente porque gosta, não devemos decepcionar. E se gostamos dele, menos ainda. Quando gostamos, impomos limites. Um pai com um filho. São as regras. E isto daqui são as halachot. Aquilo que Hashem estabeleceu as halachot. A gente também tem que se conduzir com as halachot. Hashem não quer que a gente se eleve de forma desmedida, descontrolada, entra em êxtase e a nossa alma se eleva ao ponto que sai do corpo, que chamamos de klotanefesh, na linguagem da Kabbalah, que é o que aconteceu com os filhos de Arão. Muitos de nós, muitas vezes, fazemos as coisas porque nós queremos, porque nós gostamos, não porque isso que Hashem quer ou espera de nós. E isto é um erro. A ideia aqui é fazer o que Deus quer de nós, o que Hashem espera de nós. Sermos, entre aspas, como a gente diz, servos. Obedecer e fazer a sua vontade, não a minha vontade. Eu faço um seder de Pesach ou faço um jantar de Pesach? Eu gosto de Kneidalach, então vou comer Kneidalach porque eu gosto ou porque é costume, porque é tradição? Eu como Hrem porque eu gosto ou como Hrem porque tem que comer, apesar de eu não gostar? Porque isto
que se faz na noite do Seder. Na prática, esta lição de Aarón, dos filhos de Aarón, é uma regra para nós em toda a nossa vida, em todas as nossas atitudes, em todas as nossas circunstâncias. Quando damos tzedakah, não fazemos porque temos dó do coitado que vai receber o que precisa. Quando damos tzedakah, porque é o que Deus espera de nós. Solidariedade, sensibilidade, humanidade, etc. Nós fazemos e temos que dar o que a pessoa precisa receber. Não adianta dar o que eu quero. Olha, está me sobrando em casa um pouco de matzá que me sobrou de Pesach. Então, pega aí. Coitado, está com o estômago, já não aguenta mais. Não, temos que dar de acordo com uma pessoa precisa receber e pode receber. Eu estava lendo outro dia um interessante, como no intuito de fazer o bem a gente pode fazer mal. Um exemplo que eu li, não sei se vocês leram o livro Lulek, A Vida do Rabino Israel Meir Lau, que é um sobrevivente do Holocausto. E ele conta que quando libertaram eles o campo de concentração de Buchenwald, ele, quando estava lá, ele era criança, deram para ele chocolates. Para os adultos que vinham passando literalmente fome e só comiam pão e um pouco de batata, caldo de batata, de casca de batata, de vez em quando, vieram e trouxeram carne, gordura, e os organismos deles não estavam prontos. E deu uma epidemia muito grande nos campos, onde muitos faleceram. Porque as pessoas, sem ter consciência, sem querer fazer mal, deram para eles comida em abundância, mas os organismos deles não estavam prontos para receber. O que nos ensina que não interessa e não faz, não é importante, mas não é o fundamental, o nosso sentimento de dar. É ter consideração do que o outro precisa receber. É dar na medida do que precisa ser feito. Isto foi o erro dos filhos de Aarón. Eles quiseram dar, trouxeram um fogo estranho, como a Torá nos diz. Um fogo estranho que não foi ordenado. Ofereceram diante de Deus um fogo estranho que ele não havia lhes ordenado. Simplesmente quiseram fazer a mais do que deve. Não sempre fazer a mais é o certo. É simples. Eu me lembro uma história que contavam do meu falecido avô, pai da minha mãe, quando chegou na Argentina, ele muito humilde, chegou sozinho e foi trabalhar e morava num quarto, nem numa pensão, alugava num quarto, numa pensão. E foram apresentar a minha avó. E ele comprou para a ocasião, trabalhou bastante, juntou dinheiro, comprou uma calça branca especial, no tecido, não lembro qual que era, mas para sair com a namorada, talvez futura esposa, se Deus quiser, para impressionar. E, obviamente, calça branca, suja com facilidade. Aí falaram para o Zeide, depois perguntou como se faz. Falou, coloca em água, deixa de molho uma meia hora com um pouquinho de água sanitária. Isso para justamente calça branca é bom, vai tirar a mancha, vai ficar limpinho, limpinho, limpinho. O Zeide pensou assim, meia hora vai ser bom, então vamos deixar a noite inteira. E se um pouquinho de água sanitária vai fazer bom, vamos colocar meio litro. Contar uma anedota que no dia seguinte o Zeide chorava de lágrima, porque desfiou toda. A água sanitária, tanto tempo, queimou o tecido, entre aspas, e desfiou totalmente, não tinha mais calça. Na prática, quando a gente quer fazer, mas faz a mais, faz demais, passando da medida, também é errado. Não necessariamente fazer a mais é bom. Amor demais nunca é ruim, mas de forma desmedida, de forma, como chama, que todo permissível, não é certo, não é bom, não é saudável. Quando a gente gosta, a gente protege,
a gente limita. Uma criança a gente coloca no cercadinho, no chiqueirinho. Por quê? Justamente, se a gente deixar a criança solta, ela pode fazer coisas erradas e temos que colocar os limites. O ser humano temos obrigação, cada um de nós, de saber o que precisamos fazer. E também devemos fazer com limites. E devemos fazer aquilo que se espera de nós. Não só o que nós queremos. Eu quero fazer desse jeito. Mas não é o que Hashem espera de nós. Da mesma maneira, temos que ter consideração com nossa esposa, com nossos filhos, com nossos irmãos, com nossos pais. Temos que ter consideração de dar para eles, eventualmente, conforme eles podem e conseguem receber. Assim também em relação a Deus. Não porque Deus não pode receber, mas por alguma razão Ele estabeleceu esses limites. Muitas vezes a gente diz, mas eu quero fazer, eu me sinto bem fazendo assim, eu tenho vontade, esse é o objetivo, para se dizer. Mas é errado. Não é isto que Hashem quer de nós. É uma perspectiva diferente. A gente muitas vezes, aliás, na maioria das vezes fazemos o que queremos. E não o que precisa ser feito. Um exemplo interessante é que quando nós temos a oportunidade simplesmente de fazer algo, muitas vezes o fazemos pensando em nós mesmos. Me aconteceu uma vez, estar conversando com uma mulher que veio me contar, orgulhosa, que ela estava colocando tefilim todo dia. Eu lembro como hoje da conversa. E ela falou que ela sentia a necessidade de se conectar com Deus e tudo mais. Falei, mas é tua necessidade. É um caminho unilateral, uma mão única. Mas o que Deus estabeleceu para você é diferente. Deus não quer que você coloque tefilim. Deus espera outras coisas de você. De uma mulher, a gente espera outro tipo de atitudes, outras coisas. De cada um de nós, temos que ver o que estamos fazendo, fazemos porque queremos, porque é isso que se espera de nós, ou porque nos interessa, porque achamos que é o certo a fazer, mas unilateralmente. É um relacionamento onde temos que estar conectados com ele. E é bom, obviamente, o conceito dos filhos de Arão, puxa vida, eles quiseram se elevar tanto que transgrediram, transcenderam, mas transcenderam literalmente por inteiro. As almas saíram pelas suas narinas. E os corpos ficaram inteiros, como Rashi comenta. Mas não é isso que Hashem esperava deles. Temos o famoso exemplo no Talmud, que diz, nos conta, Arba nichnesu la Pardes. 4 entraram no Pardes, na parte mais esotérica e profunda da Torá. Um deles foi Ben Azai. Ben Azai não era nada mais e nada menos que o genro de Rabi Akiva, que também entrou no Pardes. Mas a Guimarães, quando nos conta, nos diz 4 entraram no Pardes, só um saiu vivo. Diz, entrou com paz e saiu com paz. Ou seja, saiu ileso. Diz, por que saiu ileso? Porque entrou ileso, entrou bem, entrou puro, entrou com verdadeiras intenções. Ben Azai, o genro de Rabi Akiva, que só se queria se dedicar ao estudo da Torá, diz o Talmud que Etzitz, o Parhanes matou. Ele só entrou, só deu uma olhadinha e a alma dele não aguentou, entrou em êxtase e teve talvez revelações profundas e a alma dele saiu de seu corpo e ele morreu na hora. De tanta revelação que teve, não conseguiu captar e receber. É como se a gente ligasse na tomada 220 e o aparelho 110. Quando a gente liga, em seguida ouve, pss, acabou, já era.
é muita energia para aquilo que ele consegue captar e receber. Então, na prática, é isso aqui que nós temos na nossa passagem. Os filhos de Arão se elevaram, quiseram se elevar acima do que Hashem esperava, fazer a mais, trazer um fogo estranho. Eles literalmente transcenderam demais. É isso daqui, não que Hashem queria deles. Eles morreram, como se diz, de tanta energia, de tanta luz, de tanta Torá, tanta revelação, tanta espiritualidade. Mas a lição para nós, o que Hashem quer de nós, não é que morramos por tanta espiritualidade, senão que vivamos com tanta espiritualidade. O objetivo que Hashem quer de nós é que, apesar de todos os nossos desejos de transcender, imagina quem se importa com steak, com sushi, com isso, o que interessa é a vida espiritual. Mas Hashem não quer isso. Hashem não quer que a gente se isole do mundo, eremitas, no meio de nada. Hashem quer que a gente cumpra com sua Torá, com suas mitzvot neste mundo físico e material. Esta é a diferença. A verdadeira missão não é morrer como um Yehudi digno, é viver como um Yehudi digno. Antigamente tinha um rabino que dizia que tem muitas pessoas, eu não me lembro de quem ouvi isso, mas muito interessante, que sonhavam de ser enterrados na terra de Israel, de terminar seus dias na terra de Israel para poder ser enterrado na Terra Santa. Mas ele falava, estas pessoas estão fazendo da terra de Israel um cemitério. Nenhum lugar está escrito que tem que almejar morrer em Israel. Não é um cemitério. Tem que almejar viver em Israel. Da mesma maneira, não temos que almejar morrer como Yehudim. Temos que viver como Yehudim e automaticamente levar uma vida consagrando o nome de Deus através das nossas atitudes, porque elas são as que nos definem. Quem define quem somos são nossas atitudes, não nossos pensamentos, menos ainda nossos sentimentos. Obviamente temos que ter sentimentos nobres, temos que amar a Deus, ter todo esse sentimento, mas o verdadeiro objetivo de tudo isto é principalmente as atitudes, e isso que Hashem nos ensina. Asher bara Elohim la'asot, que Deus fez o mundo para fazer, para a atitude, para a ação. Deus criou um mundo de ação e não somente de sentimentos. Temos que pôr todos esses sentimentos em ação, da mesma maneira dizer, eu gosto de alguém. Então, se gosta de alguém, expresse isso. Viva esse sentimento de amor, um pai por um filho, um marido pela sua esposa, esposa para o marido, enfim, um irmão para o outro. Viva esse sentimento. Não diga, eu amo, mas eu amo, eu gosto muito. Que nem as pessoas dizem, eu sou judeu do coração, eu amo muito a Torá. Não, eu amo muito a Torá. Na prática, se você ama a Torá, cumpra ela. Viva a sua vida guiado por seus ensinamentos, por suas lições. Que isto, de fato, que Hashem está esperando de nós. Uma muito boa noite para todos. E se alguém não fez ainda, não esquecer de fazer a contagem do Homer. Vou liberar aqui os microfones. Se alguém quiser perguntar, comentar alguma coisa. Eu tenho uma dúvida, Rabino. Pois não. Você falou que os filhos de Arão, eles morreram por excesso de fidelidade, excesso de espiritualidade. Eu não entendi. É esse o motivo deles terem morrido? É uma das explicações, que eles, justamente, eu falei, tem duas explicações. Uma delas que eles tiveram um amor desmedido, eles transcenderam.
Então, o que é demais, a Hashem não aceita mesmo se for para o bem. Não é que é para o bem. É para o bem, então faz o que Hashem quer. Considera o que Hashem quer. Você gosta de tua esposa? Não enforque ela. Deixa ela respirar. Você vai gostar dela? Tudo bem. Dá para ela um momento, sabe? Não é como não sufoca. Tem que dar o espaço, respeitar o espaço, a individualidade e assim por diante. São exemplos onde você tem que ter consideração para o que o outro espera também de você. Ah, tá. Obrigado, Rabino. Escolha. Mais alguma Rabino. pergunta? Sim.